Gênesis 2:9. Vamos falar um pouquinho sobre a criação, falar um pouquinho sobre o Éden. E esse tempo Deus tem mostrado umas coisas bem interessantes, na qual é aquilo, querido. A palavra de Deus é algo que nós precisamos ler a todo momento, constantemente estar lendo a palavra de Deus. Ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada leitura que você dá. Você enxerga algo diferente, você vive algo diferente. A base para permanecermos de pé é a leitura da palavra, é conhecer quem Deus é conhecer o Espírito Santo, é conhecer Jesus. E lá em Gênesis 2:9 diz assim: o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? É interessante que o primeiro ponto que me pegou foi que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta bem atenção. O homem já era criado, já existia, mas Deus colocou uma árvore no meio do Éden, no meio do jardim, na qual essa árvore continha o conhecimento do bem e do mal. E interessante que, se nós pararmos para pensar, acho que a nossa mente fica aquilo: mas será que o homem ainda não conhecia o bem? O mal, tudo bem, talvez ele não conhecia ainda, mas o bem, o homem não conhecia o bem. E essa palavra pegou muito no meu coração, porque eu fiquei pensando, imaginando isso. Deus, o homem não conhecia o bem. Como é isso? E através dessa palavra, o Espírito Santo começou a listar muitas coisas, sabe? Interessante que Deus, querido, Ele é soberano e eterno. E uma coisa que Deus sempre faz, Ele nos dá sempre duas opções. Ele nos dá sempre duas opções. Até porque, quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem um robô ou uma marionete, na qual, para fazer simplesmente aquilo que Ele quer e ponto. Deus, Ele criou um ser racional, um ser que pensa. E a nossa vontade, o nosso querer, Ele deixou que nós escolhêssemos, para nós escolhermos, sabe, servir ou não. Isso foi uma opção que Deus não deu, querido. Nós temos esse no nosso coração. E quando Deus coloca, Ele cria um homem, Ele cria um ser racional. Mas imagina agora você o Éden, ou o mundo naquele todo. O Éden, o jardim do Éden foi um espaço que Deus separou para colocar o homem, e ali crescer e multiplicar e encher toda a terra. O homem em si, até então, não teria a possibilidade de pecar. Até então o homem seria simplesmente uma marionete, porque ela não teria outra opção a não ser adorar a Deus. Não tem outra opção. Você não tem a opção de errar, você só tem a opção de me servir. Mas Deus, quando Deus criou o homem, Deus não cria um robô, Ele cria um ser racional. Então, com isso tudo, o Espírito de Deus, Ele precisava talvez de algo para o homem ter essa opção. A opção de servir ou não, de fazer o bem ou o mal, a opção de estar com Ele todos os dias ou não. Então, no jardim do Éden existem duas árvores, querido. Uma árvore que dava conhecimento do bem e do mal, e uma árvore da vida. E a história vai nos contar, a gente, se
se a gente voltar um pouco do 2 ali, a gente vai ver como começar a enxergar, e mais à frente também a gente vai andar um pouquinho. E a gente, vamos ler, a gente chega ali na queda, sabe? Aonde a serpente vem e começa a tentar a mulher. Ele começa a instigar a mulher. E Deus tinha deixado bem claro que de todas as árvores eles poderiam se alimentar, poderiam comer. Porém, aquelas que estavam no meio do jardim, eles não poderiam nem tocar. Vocês não podem nem tocar nessas árvores. Mas o restante vocês podem tocar. Porque se vocês tocarem nessas árvores, vocês vão morrer. E interessante quando o diabo, a serpente, chega diante de Eva para oferecer algo. E isso é bem interessante, que o diabo ele nunca vai te oferecer algo que seja ruim para você. Ele nunca vai te oferecer algo que esteja contra a palavra. Sabe? Ele sempre vai chegar te oferecendo algo na qual ele tem conhecimento de que vai te instigar. Quando Jesus está jejuando lá separadamente 40 dias tal, e ele chega às 3 tentações de Jesus, ele começa a falar coisas que realmente estavam na Bíblia. Ele começa a confrontar Jesus dentro da palavra. Olha que interessante. E se Jesus não soubesse a palavra, naquele momento ele cairia. E às vezes nós nos pegamos dessa forma. O diabo vai nos oferecer coisas, querido, que é exatamente aquilo que a palavra diz. Por isso que a palavra fala, e principalmente no dia de hoje, dos falsos profetas, pessoas que levantam para nos enganar. E essas pessoas que nos enganam não vão nos enganar fora da Bíblia. Eles vão tentar nos enganar dentro do contexto. Então, quando a serpente chega a Eva, e nós começamos a ver isso lá no 3, a serpente fala para Eva, a Eva fala para ela que Deus falou que não comesse do fruto daquele lugar, daquelas 2 árvores. É interessante que a serpente chega para Eva e fala que, na verdade, ele não quer que você coma. Deus deixou bem claro para ela que se ela comesse, se eles comessem do fruto, eles morreriam. E quando a serpente chega até a Eva, ele fala, na verdade, o que ele quer é que vocês não se tornem igual a ele. E essa palavra veio no meu coração porque são coisas que até então eu não conseguia prestar atenção, não tinha me preso nisso, sabe? Por isso que eu falo, a palavra de Deus nós precisamos ler a todo momento, a cada instante, e a palavra se renova, se revela a cada manhã, a cada dia. Então quando ele chega diante da Eva, ele fala isso, e ele começa a combater a Eva dentro da própria palavra, sabe, querido? E às vezes nós estamos nos pegando nesse ponto. Sabe, a frieza que arde dentro do coração da humanidade hoje, que a palavra fala que o amor se esfriaria devido à iniquidade, que o amor se esfriaria devido ao pecado, ele tem se apagado. E uma das, infelizmente, das coisas que tem acontecido ao nosso meio, a gente vê em televisões e em outros lugares, é uma palavra de Deus distorcida, e infelizmente são crentes também que não dão exemplo. E a palavra de Deus, infelizmente, ela começa a perder peso. Ela começa a perder credibilidade. E as pessoas começam a se desviar. Interessante que eu tenho conhecidos e conheço também histórias, fatos também, que é muito triste. Sabe, de pessoas que eram firmes na igreja, de pessoas que leram a Bíblia toda, não uma vez, 2 ou 3 vezes. E por um momento da história, na vida dessa pessoa, ela conseguiu enxergar um outro tipo de conhecimento. Ela viu um outro tipo de palavra. Ela viu um outro tipo de ensinamento.
na qual esse ensinamento simplesmente é: Deus não existe. Deus não existe. E infelizmente, querido, essas pessoas leram a palavra, conheceram a palavra, sabe, porém não deixou a palavra produzir dentro de si fruto, semente, uma árvore. Não deixou a palavra dentro de si produzir algo. E com isso tudo, essas pessoas, quando vieram outras palavras, simplesmente abandonaram aquilo que elas passaram a acreditar, deixaram de viver aquilo que elas acreditavam para viver uma mentira. Por quê? Porque o coração, a mente, ainda não estava totalmente em Deus. Ainda não estava totalmente em Deus, e veio o inimigo rapidamente levou. Infelizmente, às vezes é isso que acontece conosco. Sabe? Nós nos pegamos tão frágeis em Deus, por falta de conhecimento de palavra, e nós não conseguimos passar por uma tempestade, nós não conseguimos passar por um vento, ou nós não conseguimos passar por um combate de uma palavra. E quando essa serpente chegou até Eva, falando o que, para enganar ela, a induzir ela a pecar, e ela cai naquilo dali, isso mostra bem que o inimigo ele é astuto, querido. Sabe, ele nunca vai jogar para você uma coisa na qual você vai recusar de cara. Ele nunca vai apontar para você uma coisa que você vai simplesmente falar não. Ou ele talvez não vai mostrar uma coisa que está fora da palavra. Isso é interessante. Mas que a nossa mente e nosso coração possam estar em Deus. Que a nossa vida precisa estar firmada em Deus. E os nossos corações precisam estar firmados em Deus. Sabe? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, é interessante que, como eu tinha falado no começo, o homem não conhecia o bem. Como isso? O homem não conhecia o bem e tal. E é interessante que em tudo eu vejo uma proteção de Deus, sabe? Uma proteção de Deus. O homem em si talvez seja muito curioso. Nós somos muito curiosos, sempre queremos mais. E às vezes até mexer em coisas que não devem. Eu acho que quando Deus não deixa o homem ficar sabendo do bem, é porque se o homem soubesse o que era o bem, ele queria sim saber também o que era o mal, o outro lado da moeda. Então existia uma proteção de Deus naquele momento, até nisso. Mas infelizmente acontece a queda do homem. Infelizmente, a serpente consegue seduzir a Eva. Eva come o fruto, leva para Adão, e Adão também come o fruto. E é interessante que isso tudo acontece. E quando nós vamos lendo, acontece na qual Deus tira o homem do Éden. Mas como eu tinha falado antes, existiam duas árvores: a árvore do bem e do mal e a da vida. Interessante que essa árvore da vida, querido, ele é algo também bem revelador, porque quando Deus cria o homem e Ele faz o homem do barro, Ele faz o boneco, o que Deus sopra no homem é vida. E interessante, a árvore que Deus coloca no jardim do Éden é vida. Eu fico se imaginando, mas se Deus já tinha soprado a vida no homem, porque Deus colocou uma árvore também chamada
Da onde fluía a vida dessa árvore. Se a vida já estava dentro do homem, Deus soprou literalmente na narina do homem vida. E isso foi pegando no meu coração, e como eu falei um pouco antes, que Deus sempre nos dá duas opções. Olha que interessante. Deus, quando fala para eles, fala: se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eles já tinham vida dentro de si. Mas Deus, na sua soberania, Ele é soberano, querido. Ele já conhece, conhecendo o homem, Ele pega e coloca já a árvore da vida. Por mais que Ele já tinha soprado a vida no homem, Ele nos dá sempre uma outra opção. Por mais que vocês caiam, você tem a opção de reconciliar, de ter a nova vida de novo. E essa árvore da vida, querido, ela nos dá essa possibilidade de voltar à vida de novo. E essa morte que quando Deus fala para Adão que ele morrerá, é uma morte sim espiritual. Física também acontece, mas é mais espiritual. Então quando ele come, ele desobedece, espiritualmente ele morre. E espiritualmente ele é ferido. Então Deus sabiamente já tinha colocado a árvore da vida naquele lugar. Mas interessante, quando acontece a queda, o que Deus faz? Tira o homem do Éden e não deixa que ele toque na árvore da vida. O homem não toca na árvore da vida. Mas Deus, Ele é soberano e Ele é lindo, querido. E isso é uma das coisas que nós temos que ficar para nós. Esse é a primeira referência de uma pessoa chamada Jesus. A árvore da vida. A árvore da vida. E com essa queda, Deus precisava estabelecer a vida do homem. A vida do homem. Interessante que, a partir dali, começam a se levantar profetas, homens de Deus, pessoas que cuidam o coração de Deus. Mas nenhuma dessas pessoas ainda era capaz o suficiente para trazer a vida novamente que Deus queria estabelecer no homem, que é a vida espiritual. Porque preste bem atenção, querido, o inferno, já falei aqui uma vez, o inferno não é simplesmente doença. O maior inferno do homem, o nosso inferno, não é o nosso inferno, o nosso problema é a falta de Deus. O maior problema do inferno é a falta de Deus, não é o seu demônio que está lá, querido. É a falta de Deus. Por isso que quando você chega em certos lugares e você sente um peso tão grande, um vazio tão grande, porque existe uma falta de Deus tão grande naquele lugar, aquela é um cenário de inferno. Porque não tem nenhuma ausência de Deus. Não tem nenhuma presença de Deus. Só é ausência. Deus não está naquele lugar. O Espírito Santo não está naquele lugar. Então quando o homem, acontece a queda, ele perde uma coisa chamada vida. A vida de Deus. A mesma vida que Deus tinha soprado naquele lugar. O espírito do homem é quebrado, querido. Mas Deus, na sua soberania, Ele começa a profetizar sobre Jesus, sobre o seu Filho. E olha que interessante. Quando nós lemos lá em João 15, 4, João 15, 4, nós vamos ver sobre a videira. Nós vamos ver sobre a videira. Interessante que agora aquele
aquela mesma árvore, na qual o homem ele não foi capaz de tocar e ser gerado novamente uma restauração de vida, Deus manda Jesus como vida, para que seja restaurado novamente a ligação entre o homem e Deus. E Jesus fala: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então é interessante que quando acontece a queda, é como se Adão tivesse se desligado totalmente da vida, aquela vida que Deus soprou dentro dele, agora não mais existe em Adão. E Deus, na sua soberania, já tinha traçado um plano na qual estabelecer Jesus para ser novamente o nosso conector a Deus. E quando o homem, querido, ele está fora de Deus, ele está morto. Quando o homem está fora de Deus, ele não está vivendo aquilo que ele foi criado para viver. A vida de Deus não está mais dentro daquele homem. E nós, em nossa história, em nossa vida, nós precisamos estar enxertados na videira. Nós precisamos dar fruto. E o fruto ele só produz quando nós estamos em Jesus, que é a nossa árvore da vida, que é aquele que veio novamente trazer aquilo que foi quebrado há muito tempo atrás, aquele que veio nos novamente ligar a Deus, sabe? Então às vezes nós nos pegamos imaginando coisas na qual a Bíblia ela já nos mostra que se nós sairmos do Espírito Santo, nós saímos de Deus, não há vida. Não há vida. Não adianta. E às vezes nós queremos muito levar vida a alguns lugares, mas nós não conseguimos estar na videira. Nós não estamos conseguindo ficar junto à videira. Nós infelizmente estamos cortados como um ramo cortado fora da videira. E eu não estou falando simplesmente de você vir à igreja. Eu não estou falando simplesmente de você dizer que vá à igreja. Eu estou falando de comunhão. Todos os dias Deus vinha do seu trono para se relacionar com o homem. Todos os dias tinha essa comunhão. E quando acontece a queda, isso é quebrado, querido. Sabe por quê? Porque Adão diretamente estava ligado a Deus, porque existia a vida de Deus. Existia a vida de Deus. E às vezes nós não conseguimos ter isso em nossa mente, em nosso coração, de estar na videira para que possamos dar fruto. E a nossa condenação sempre é que eu não consigo, que eu não vou, que eu não posso. Porque nós não estamos ficados na videira. E interessante que a criação da humanidade, querido, ela é uma junção na qual nós precisamos estar totalmente ligado em Deus. Totalmente ligado em Deus. Existe uma vida de Deus em nós. Existe um querer de Deus em nós. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E Ele vai vir para nos buscar. Ele vai vir para nos salvar. Ele vai vir para nos resgatar. Mas o homem ele foi estabelecido na terra para dominar, para governar,
para estabelecer nesse lugar o reino de Deus, para estabelecer nesse lugar a vontade de Deus, para estabelecer nesse lugar os planos de Deus. Mas infelizmente com essa queda nós nos desviamos e começamos a praticar aquilo que não é da vontade de Deus. Começamos a praticar o mal, na qual Deus tanto quis separar, não separar a humanidade. Mas infelizmente o homem deixou-se cair. E com a entrada do pecado, a entrada da maldade no mundo, infelizmente nós demos de graça aquilo que Deus nos deu. E hoje existe um peso tão grande na humanidade, de inferno. Qual é? A falta da presença de Deus, por causa desse pecado, querido. Mas Deus deixou bem claro, existe uma videira, e aonde nessa videira existe vida, e todo aquele que estiver nessa videira dará fruto. E nesse tempo nós precisamos se levantar como esses ramos, querido, como esses frutos. O fruto de Deus, na qual estamos na árvore da vida, e essa árvore da vida através de nós começará a dar fruto, começará a produzir o reino de Deus, começará a produzir paz, alegria para esse tempo. Nós somos cientes na qual a vida está em Deus, em Jesus, e nós precisamos dessa vida, para que entre vida novamente nesse lugar, sobre esse mundo, a qual o diabo tem tão assolado, querido. E Jesus, como a videira verdadeira, querido, Ele nos dá novamente essa oportunidade de nos reconciliar com o Pai, de estarmos novamente em vida. Se um dia, através do pecado, nós morremos espiritualmente, se através do pecado nós fomos separados de Deus, Deus enviou Jesus para fazer esse trabalho, novamente nos conectar a Deus através da vida. Aquela vida que dia Deus soprou em nossas narinas, infelizmente nós quebramos. O Espírito Santo hoje, Ele está falando para nós: olha, eu quero trazer de volta essa vida. O rio de Deus que traz vida, querido. Nós precisamos desse rio. Não deixe o pecado assolar sua mente e seu coração. Não deixe o pecado te parar. Não deixe o pecado te estagnar em um ponto só. Você para naquele ponto ali e acabou. Porque o pecado, ele trava a tua mente, ele trava o teu coração, na qual você não consegue ir para lugar nenhum. Mas o Espírito Santo, Jesus, que traz vida novamente, esperança, está nesse lugar. E Ele quer te usar para levar vida a outros lugares. Ele quer te usar para levar vida a outras pessoas. E essa árvore da vida, querido, não é simplesmente só traz vida. Essa árvore da vida traz cura, querido. Traz restauração de lares. Traz restauração de família. Tudo aquilo que foi quebrado no Éden. Tudo aquilo que foi quebrado através do pecado, através da desobediência. O Espírito Santo, Ele quer estabelecer a nós, através de Jesus, através do seu Filho. Sabe, que nessa noite, querido, o seu coração possa queimar a focar isso. O Espírito Santo, Ele quer nos usar. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nós. Existe uma palavra de Deus, na qual Ele é a videira, e nessa videira jorra a vida. A mesma vida na qual o homem não teve acesso no Éden. Hoje nós temos acesso direto a Jesus, que é a videira verdadeira, a videira de vida. Infelizmente nós não conseguimos ainda fazer bom uso dessa árvore. E nessa noite o Espírito
Espírito Santo ele está nos trazendo a uma realidade na qual nós precisamos estar enxertados na vida. E que nós possamos, querido, sabe, pegar essa palavra e guardar em nossos corações. Eu preciso começar a gerar vida. Nós precisamos começar a gerar vida. Nós somos embaixadores do céu, querido. Nós somos embaixadores do céu. Nós somos a resposta desse tempo. Nós somos a carta de Deus para esse tempo. A humanidade, ela não vai se preocupar, talvez, em ler a palavra, mas ela vai se preocupar em olhar a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é escrita não simplesmente para aqueles que estão lá fora, mas é escrita para nós. Porque quando você chega na sua casa com o seu filho, você não bota uma ordem ou escreve um mandamento para as pessoas de fora, mas você escreve para o seu filho, para ele não fazer. E se a Bíblia hoje está escrita, é para que nós possamos vigiar